Será que a gente consegue evitar mesmo que um atleta sofra lesões? Então, prevenir lesão em atletas, isso é difícil. Tá? Uma coisa que, apesar de a gente ter muito estudo, nunca chegou em uma conclusão. Imagina só, por exemplo, para você acender uma fogueira, a gente tem que ter 3 elementos. Tem que ter o combustível, que pode ser a madeira, o comburente, que é o oxigênio, e uma ignição. Pode ser uma faísca, fósforo, qualquer coisa dessa. Então, para você ter uma fogueira acesa, fogo, você precisa desses 3 elementos. A prevenção de lesões, ela também vai no mesmo caminho. Nós precisamos de 3 coisas: os fatores internos, fatores externos e um evento incitante, um fator causador. Da mesma forma que mesmo que você consiga os 3 elementos para acender um fogo, madeira, oxigênio e fósforo, se você tiver num dia chuvoso, com a madeira molhada, ela não vai acender. Da mesma forma que às vezes a gente tem esses 3 fatores, eles estão em conjunto, eles estão presentes, mas nem por isso você tem uma lesão. Por quê? Existem outros fatores também que vão estar associados, que devem estar associados para essa lesão ocorrer. Mas não é o fato disso ser muito difícil ou impossível, nós vamos abandonar esses atletas aí. Então, fator interno, o que a gente entende como fator interno para os atletas, eles estão relacionados à antropometria, O que é antropometria? Altura, peso, IMC, as relações anatômicas, O tipo anatômico, algumas alterações anatômicas desse atleta, capacidades físicas, capacidade aeróbica, força, potência, resistência, etc. E também a gente tem aí fatores biomecânicos. Como fatores externos, nós entendemos que seriam as modalidades esportivas, e as suas alterações, suas características de cada um. Por exemplo, futebol nós temos mais lesões de membro inferior, vôlei no membro superior, então é relacionada aí a exposição desse atleta ao ambiente que pode eventualmente causar essa lesão. Em terceiro lugar, o fator incitante. Esse fator não está bem relacionado com o fator humano, mas pode ser um buraco no gramado, bater cabeça com cabeça, canela com canela, uma coisa que é resultante pode acontecer durante o jogo. Aí nessas situações, a prevenção de lesão é mais relacionada com mudanças de regra, utilização de aparelhos, equipamentos de proteção, coisas que não estão relacionadas diretamente com o atleta, mas sim com regras de jogo ou com o ambiente de jogo. Quando nós avaliamos os atletas, nós avaliamos a primeira e a segunda parte, fatores intrínsecos e extrínsecos. Dos intrínsecos, então, nós vamos fazer a avaliação antropométrica, faz-se a avaliação biomecânica, faz-se a avaliação também de capacidades físicas, ou fisiológicas desse atleta. E aí nós vamos relacionar esses fatores com o tipo de modalidade que ele pratica para ver se ele tem um certo risco ou não de desenvolver uma lesão ao longo da prática esportiva. Quando a gente fala de fatores externos, os fatores relacionados com a modalidade, então nós vamos também avaliar a periodização desse treino, a carga de treino, volume, as situações externas, ou, por exemplo, relacionadas com essa modalidade, A gente também avalia em relação ao esporte, Por exemplo, nós não vamos ficar pensando ou avaliando membros superiores em jogador de futebol, a não ser que ele seja goleiro, lógico, porque o índice de lesões de membro superior em jogador de futebol é muito pequeno. E quando isso acontece, normalmente por algum tipo de trauma direto durante a prática desse esporte, por exemplo, uma queda. E por último, os fatores incitantes, os fatores que não estão relacionados com a parte humana, a parte do atleta, nós vamos fazer alterações, por exemplo, na regra, como foi recentemente mudado a regra para quando você tem uma concussão durante o jogo. A FIFA, no ano retrasado, para o ano passado, modificou a regra dizendo que se um atleta sofreu uma concussão durante o jogo, ele deve ser retirado, pode ser substituído. Primeiramente, fizeram uma substituição temporária
e passando para permanente. Então, essa adequação da regra para evitar que o atleta ele sofra mais lesões ou complicações relacionadas a essas lesões. Quando a gente fala de prevenção, todo mundo imagina que seja aquela situação em que o atleta ele nunca vai se machucar. Essa seria a prevenção primária, a prevenção ideal, né, que todo mundo gostaria de ter, de começar a praticar a sua atividade e nunca se machucar. Nós temos também a definição de prevenção secundária. A prevenção secundária é aquela onde o atleta já teve a lesão, nós vamos fazer o diagnóstico e intervir precocemente para que essa lesão ela não se cronifique. E a prevenção terciária? A prevenção terciária é evitar que o atleta sofra recorrência. Então, introduzir medidas para esse atleta para que ele não sofra novamente a mesma lesão. E o único fator de risco presente em todos os estudos que realmente tem relevância é a lesão prévia. Então, se um atleta já teve uma lesão numa determinada estrutura, uma determinada articulação, um determinado local, é fator de risco para ter lesão de novo. Isso é quase todos os estudos de prevenção de lesão que existem, ele é o principal fator de risco. Então você faz a avaliação de um atleta, ele já falou que sofreu uma ruptura muscular, ele tem fator de risco para novas rupturas musculares. Tem que atentar para isso e tentar identificar quais os fatores de risco que esse atleta eventualmente pode ter e introduzir intervenções para evitar que ele sofra novas rupturas musculares, por exemplo.